São princípios eternos que foram estabelecidos por Deus. E assim, gente, sempre que eu falo assim, uma lacuna, ela nunca fica sem preenchimento. Se você não preencher a ideia que você tem de mulher, a ideia que você tem de família, a ideia que você tem de mãe, a ideia que você... Se você não preencher isso com os princípios bíblicos, a lacuna não vai ficar sem preenchimento. A televisão vai preencher para você, a sua vizinha vai preencher para você, porque todo mundo tem uma excelente ideia do que é ser mulher. Mas às vezes não é a ideia bíblica do que é ser mulher. Às vezes não é a essência que Deus criou, que Deus projetou do que é ser mulher. Então a gente vai voltar para a palavra, a gente vai ler na palavra, porque sempre que a gente não sabe para que algo foi criado, a gente perde o propósito daquilo. Vocês já leram, gente, o livro das 5 linguagens do amor? Leitura obrigatória, tem que ler, hein, gente? Quando você tem uma ideia errada do porquê que aquilo ali foi criado, você também deixa de usufruir. Porque você tem uma ideia errada, você quer usar para outra coisa. Já estou pregando, é um mistério isso aqui. Você tem uma ideia errada, você quer usar para outra coisa e é pesado, é difícil, não tem sentido. Agora, quando você sabe, conhece o idealizador daquilo ali, e você sabe, aquilo foi projetado para fazer isso, aquilo foi projetado para fazer aquilo, aí você começa a usar e você tem um potencial de avivamento dentro da sua casa, você tem um potencial de avivamento por onde você for, porque você está sabendo para que aquilo foi criado, para que aquilo está sendo usado. E aí eu estou falando de mulher, porque isso acontece com a gente na igreja. A gente não sabe o propósito muitas vezes do porquê a gente está aqui. A gente não sabe o propósito do porquê aquilo aconteceu com a gente, ou do porquê eu nasci mulher, ou do porquê eu fui criada para ser ajudadora, do porquê eu fui criada para ser uma mulher que cura, uma mulher que auxilia, uma mulher que está debaixo da mesma missão, que está debaixo de um comando. E eu começo a entrar em coisas que não são para mim, e começa a ficar pesado, e eu começo a ser invadido por uma ideia mundana daquilo que é ser mulher, daquilo que é ser feminino, daquilo que é ser bonito, daquilo que é ser esposa, mãe, enfim. Quem que é o idealizador da mulher? Então a gente volta para ele, para aprender dele o que ele pensou, qual que é a ideia dele para essa mulher. Então quando ele olhou para essa mulher, ele pensou, vou fazer e vou colocar nela características de auxiliadora, de uma boa auxiliar. Eu vou colocar nessa mulher característica de ajudante. Da mesma forma, quando ele foi criar o homem e ele falou para o cara, lidera, governa, ele colocou características. Por quê? Porque quando você vai idealizar alguma coisa, você vai criar naquilo uma característica para suportar o que você quer que ele faça, o que você quer que ele realize. Então Deus idealizou, Deus pensou, Deus criou essa mulher e Ele criou com esse objetivo, com essa ideia. O homem e também a mulher. Não vai ter solitude nessa família. O homem, Deus vai trazer esse domínio, a mulher esse auxílio dentro desse domínio, porque foi feito para ele, nesse caso. Existe essa identificação entre eles, esse companheirismo, essa unidade, essa harmonia, enfim. A gente não quer auxiliar, a gente quer assumir o lugar, a gente quer assumir o papel. A gente não quer ser o copiloto, a gente quer ser o piloto. Só que, gente, o copiloto, quando a gente pensa numa aeronave, ele conhece o trajeto da mesma forma que o copiloto conhece o trajeto da mesma forma que o piloto conhece. Ele está ali. Submissão, debaixo da mesma missão.
A gente está entendendo aqui uma missão, a gente conhece o trajeto, mas a gente também sabe que a gente está debaixo de um comando, que a gente está debaixo de uma liderança. A gente sabe ser liderada, porque Deus colocou em nós uma habilidade de sermos lideradas, de estarmos debaixo de uma lição. E o fato de Deus estabelecer isso não é porque a gente é inferior. É porque Ele precisou colocar pessoas em posições diferentes. E uma coisa é certa, toda vez que eu tentar assumir uma forma, um papel que não é meu, as coisas não vão funcionar bem e algo vai sair prejudicado. Mas por que muitas vezes a gente não obedece isso, gente? Por quê? Porque se Deus fala algo a respeito da sua essência, significa que Ele vai te cobrar a respeito disso, que você vai prestar contas a respeito disso. E não vai adiantar chegar para Deus e falar assim: aqui, eu não dei conta da maternidade, ou eu não dei conta do casamento por causa do suor do meu rosto. O que é a minha obrigação, o que eu vou prestar contas é isso aqui. O que eu vou ser cobrada, peraí, como Deus pensou, a auxiliadora, a ajudadora, voltada para casa. A mulher de Provérbios, ela era uma peça rara, porque ela falava assim: olha, o coração dela, o desejo dela é voltada para o seu marido. Ela era bem-aventurada na sua casa. O marido dela era conhecido nas portas da cidade, mas ela era bem amada, bem-aventurada, bem-quista dentro da sua casa. O seu marido a louvava, os seus filhos a louvavam, mas ela sabia que o navio mercante, ela ia lá, negociava, não tinha medo do trabalho, acordava ainda muito cedo, deixava as coisas arrumadas, dava ordem às suas servas. Adoro essa parte. E eu que virava às vezes para o Drummond, falava assim: amor, mas aqui ó, a Bíblia está dizendo, queria dar ordem às minhas servas. Aí uma vez ele falou assim: pode dar, amor. Vira para a máquina de lavar e fala: lave. E é verdade, né, gente? Porque não tinha isso na mulher virtuosa, na época da mulher de Provérbios. Ela não dizia para o micro-ondas assim: 30 segundos, querido, esquente. Ela não sabia virar para a secadora e falar: seca. Né? Tem gente que tem várias servas. Ela dava ordem às suas servas. Ela ia lá, negociava, comprava terra, vendia terra. Mas o prazer dela realmente, gente, estava voltado para dentro da casa dela, em ser bem-sucedida dentro da casa dela. O primeiro ministério. A mulher sábia, que é a mulher que está aqui me olhando hoje, glória a Deus, diga amém. Até você que está meio assim, minha irmã, fala amém, fala: sou eu essa mulher aí. É isso, a fé traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Aí você pela fé fala assim: olha, a mulher de Provérbios tem, é porque não colocaram lá, mas é Raquel o nome dela. Aí quando você lê assim, você abre Provérbios 31, coloca seu nome lá, bem grande, em cima da Bíblia, e fala assim: olha, quando estiver lá, você fala assim: a Raquel isso, a Raquel é aquilo, a Raquel não sei o quê. Não, irmã, não balança aqui não, eu vi. Vocês acham que eu não vejo as coisas? Eu vejo tudo daqui, meu irmão. Olha pra frente, faz cara de paisagem, ninguém precisa saber que eu tô falando com você. Fica tudo assim, concordando e tal. Gente, mas sabe o que acontece? Não é bonito, vamos ser sinceros aqui, a gente não lê e admira a mulher de Provérbios. Porque nós estamos dentro de uma sociedade que não nos ensina a admirar a mulher de Provérbios. Se você não preenche com a Bíblia, o mundo vai preencher para você com a ideia dele do que é ser mulher. E o que eu estou falando, que a gente não admira,
E aquilo que você não admira, querido, você não se inspira e você não quer ser igual. Se você olha para Provérbios 31 e você dá risada e fala, isso é uma utopia. Coitada, trabalhadora. Aí você já pensa, sei lá, a mulher da roça de antigamente, que não sei o que e tal. Hoje em dia, cuidado, a gente está sendo invadido por uma ideia mundana do que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é você ser obediente àquilo que Deus tem para você. Ser bem-sucedido é você entender que quando você chegar diante de Deus, você não vai prestar conta do cargo que você tem na sua empresa, mas você vai prestar conta dos seus filhos estarem em sujeição, e você vai prestar conta do seu marido e do seu desejo voltado para o seu marido, para dentro da sua casa, da honra que você deve ao seu pai, da honra que você deve à sua mãe, da submissão que você deve. Os princípios que Deus estabeleceu, eternos, atemporais, que não muda. A Bíblia fala, não remova os marcos que foram estabelecidos pelos seus pais. Não remova, não tome a forma desse mundo, não entre no modelo, não entre no molde desse mundo, porque se você estiver na forma do mundo, você não vai estar obedecendo aos princípios e aquilo que Deus estabeleceu. E se você não obedece é porque você não admira. Agora, quando você passa a admirar aquilo ali, querido, aquilo se torna uma inspiração para você. Por isso que eu viro e falo para você assim, qual é o seu modelo de feminilidade? Quando você pensa numa mulher segundo o coração de Deus, quando você pensa numa mulher bem-sucedida, quem vem à sua mente? E por que essa mulher vem à sua mente? Porque a família dela é impecável? Porque o casamento dela é bem-sucedido? Ou por causa do dinheiro que ela tem, da posição e do status que ela tem? Aquilo que você admira é aquilo que você vai querer seguir. A gente tem que olhar, querido, e entender. A mulher sábia é aquela mulher que ela olha e entende assim, olha, isso aqui pode ser terceirizado, isso aqui não. A criação dos seus filhos não pode ser terceirizada. Diga amém. O seu relacionamento com o seu marido não pode ser terceirizado. O seu olhar para dentro da sua casa não pode ser terceirizado. Eu quero te contar um testemunho. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma ministração e eu entendi essa essência da mulher, eu entendi esse desejo do coração do Senhor. Porque eu posso te falar uma coisa, minha irmã? Sabe o que vale nessa terra? Só agradar a Jesus. Se você não for profundamente apaixonada por Jesus, profundamente apaixonada pela rocha que é Cristo, a chuva vem e você cai. Você desmorona. A Bíblia fala que a família ela pode ser plantada em 2 lugares diferentes. Quais são eles? A areia e a rocha. A rocha é Cristo, são os princípios de Cristo, aquilo que Ele estabeleceu. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a chuva vem para as 2 casas. A tempestade, o vento sopra nas 2 casas. Mas a única casa que vai ficar de pé é aquela casa que está plantada, estabelecida em Cristo. Você tem que ser tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada pelos princípios de Cristo, querida, a ponto de a chuva vir, o vento vir, o rio correr e combater a sua casa, combater a sua estrutura, e você ficar firme e você ficar de pé, porque o seu olhar está fixo no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E é isso que Deus colocava no meu coração, sabe? Entenda aquilo que é prioridade na sua vida e terceirize aquilo que não é prioridade na sua vida. E aquela mulher falou assim, eu entendi isso. E ela era uma CEO.
de uma multinacional. E ela falou assim: eu estou perdendo meu segundo filho por causa da minha profissão. E ela falou para Deus: eu não posso mais. Ela conversou com o marido dela, ela chegou na empresa dela e ela falou para a chefe dela: eu preciso ser demitida. Ela falou assim: não, você não tem como ser demitida. Ela falou: mas eu preciso. Ela: quem te procurou? Ela: ninguém me procurou. Eu só vou parar de trabalhar. Ela: não. Qual foi a proposta que a gente vai cobrir? Ela falou: você está insistindo tanto que eu vou te contar a verdade. E ela foi contando para ela a respeito da filiação, de que Deus estava falando com ela e tal. E a chefe dela começou a chorar. Ele falou para ela: você sabe que a gente não demite ninguém, mas eu vou demitir você, porque há 15 anos eu estava no mesmo lugar que você. E eu não fiz a mesma escolha que você. E hoje meus 3 filhos não me reconhecem. Eu perdi meu casamento, eu perdi minha família. Vai porque eu acredito que a sua história, o seu fim vai ser diferente. E aquela mulher estava testemunhando para mim: Raquel, ninguém está disposto a baixar um padrão para obedecer aquilo que Deus tem colocado no coração, o entendimento que Deus tem colocado. Mas quer saber de uma coisa? Quem falou para você, Raquel, que eu baixei o padrão? Era a minha ideia do que era um padrão. Porque a felicidade, o contentamento e o preenchimento que eu tenho hoje não tem preço. Eu falei: porque Cristo basta. Porque quando Ele está diante, a gente está diante do Rei da Glória, meu irmão, todas as coisas perdem o sentido. Busca em primeiro lugar o reino, as coisas concernentes do reino. Para de deixar a lacuna ser preenchida por psicólogos, filósofos e pensadores.